Fazia 7 dias que eu tinha voltado do hospital. A cirurgia havia corrido bem, segundo o médico, mas o corpo não entendia de otimismo clínico. Eu mal conseguia colocar os 2 pés no chão sem sentir a coluna gritar, como se cada vértebra estivesse sendo testada em sua paciência. Passei os primeiros dias calado, como sempre fui. Não pedi muito. Não reclamei da comida fria. Não comentei que haviam tirado o meu cobertor do sofá. A casa que um dia foi minha, e ainda era, só que eles fingiam não saber, agora parecia um palco onde eu era só um figurante idoso esperando a cena de sua morte. Minha filha, Paula, vivia com o telefone na mão. Nunca tirava os olhos da tela. Sempre apressada, como se cada passo fosse um favor concedido. O genro Marcelo falava alto, batia portas, achava engraçado me chamar de o vovô doente quando tinha visita. Eles ocupavam a sala inteira, a cozinha, até o quintal. Meu espaço era o canto. Um sofá fundo, manchado, de onde eu não conseguia levantar sem sentir a vista escurecer. E naquele dia, tudo o que eu queria era meu remédio. O frasco estava quase no fim. Um comprimido pela manhã, outro à noite. Eu sabia a conta. Sabia que só havia 2. E o médico foi claro. Sem a dose certa, a recuperação ia se arrastar. Mas não era só isso. A dor já batia em mim sem pedir licença. Latejava na lombar, irradiava para as pernas. Uma dor antiga, que me lembrava que a juventude tinha ficado em algum lugar no retrovisor e não vinha mais. Foi depois do almoço. Eles tinham comido no quarto como sempre faziam, com a porta fechada e a televisão ligada alto demais. Eu esperei. Escutei os talheres, a louça batendo, o copo sendo colocado sobre a cômoda. Quando ouvi passos no corredor, juntei coragem e chamei. Paula, posso te pedir uma coisa? Ela apareceu na porta com os braços cruzados, como quem ouve um estranho inconveniente. Marcelo veio logo atrás, já de cara fechada. Preciso que alguém vá até a farmácia. Eu disse, segurando o frasco com os dedos fracos. Meu remédio acabou. Houve uma pausa. Um segundo inteiro de silêncio. Mas não era daqueles silêncios que precedem o cuidado. Era um silêncio de desprezo, aquele que a gente aprende a reconhecer depois de velho. Sério isso, pai? Ela disse como se eu tivesse pedido uma viagem internacional. A gente já faz tudo aqui. Marcelo passou por ela e apontou o dedo na minha direção. Nós não somos seus enfermeiros, velho inútil. A frase caiu como chumbo dentro do meu peito. Ele disse isso com naturalidade, sem raiva, como quem apenas enumera um fato. Velho. Inútil. Paula não corrigiu. Não gritou com ele. Não demonstrou nenhum incômodo. Ela apenas revirou os olhos e voltou para o quarto, como se a conversa estivesse encerrada. Eu fiquei sentado no sofá, com o frasco vazio na mão. Nenhuma lágrima veio. Não havia mais espaço para isso. Só o silêncio. E uma dor que já não era física. Uma dor de ausência. De tudo o que entreguei. Do carro que dei para Paula quando ela passou no vestibular. Da reforma da casa que paguei quando ela casou. Do financiamento que fiz no meu nome para eles abrirem o tal negócio próprio. Aquele que durou menos que um verão. Na parede da sala ainda havia uma foto minha com ela pequena, rindo nos meus ombros. Uma foto em preto e branco, desbotada, pendurada por pura conveniência, como um quadro de museu sem legenda. Eu olhei para aquela imagem por um bom tempo. E então decidi que não seria mais figurante na minha própria história. Peguei meu celular. As mãos tremiam, mas a memória estava intacta. Não precisei procurar contatos. Já sabia o que fazer. Primeiro liguei para o banco. Pedi para congelarem todas as contas conjuntas e subcontas vinculadas ao meu nome. Nenhuma movimentação sem minha autorização direta. Nenhuma. Depois, liguei para o escritório do Dr. Sérgio, meu advogado há 34 anos. Falei o necessário. Ele entendeu o tom. Em menos de 48 horas, a intimação de desocupação seria entregue pessoalmente na porta da casa. Minha casa. Desliguei o telefone. Fechei os olhos. Respirei fundo. O sol entrava fraco pela janela. A dor ainda estava ali, me lembrando que o corpo tinha limites. Mas o que eles esqueceram é que minha mente não estava cansada. Estava apenas começando. A intimação ainda não havia chegado, mas dentro de mim tudo já estava selado.
O telefone descansava sobre o braço do sofá, como se tivesse acabado de testemunhar uma guerra silenciosa. Eu não disse uma palavra depois das ligações. Nem para eles, nem para mim mesmo. O relógio na parede marcava 3:30 da tarde quando escutei Paula chamando Marcelo no corredor. A gente precisa conversar. Era sempre assim. Sussurros que cresciam até se tornarem martelos. Eles passaram o resto do dia andando de um cômodo para outro, de porta batendo. Vozes abafadas que se esforçavam para parecer calmas, mas transbordavam pressa, tensão, medo. A casa, que outrora fora meu refúgio, agora era um palco de ensaio para a fuga deles. Eu podia ouvir tudo. A tentativa de entender o que estava acontecendo, os cochichos sobre algo estranho nas contas, o cartão do Marcelo recusado numa compra pelo aplicativo, a notificação de falha bancária no celular de Paula. O que me surpreendia não era o pânico, era a velocidade com que o respeito evaporava quando não havia mais benefício envolvido. Marcelo me ignorou completamente no jantar. Passou pela sala com um prato na mão e os olhos fixos na televisão. Paula ainda arriscou uma frase fria. Você quer alguma coisa? Dito entre os dentes, mais por obrigação do que por compaixão. Eu apenas balancei a cabeça. Já sabia o que ela estava tentando fazer, manter uma fachada de filha preocupada, como se estivesse tentando evitar o óbvio. Mas o óbvio já tinha nome, CPF e prazo judicial. E a cada passo que eles davam dentro da casa, mais gritante ficava o contraste entre o passado e o presente. Recordei naquela noite de como essa mesma casa nasceu. Era um sobrado simples, de tijolo exposto, com telhado de zinco e uma escada que rangia nas primeiras chuvas. Foi aqui que levantei paredes com as próprias mãos, comprei o cimento fiado, carreguei sacos de areia até as costas reclamarem. Paula nasceu 3 anos depois da casa estar pronta. Era o orgulho da rua. A menina que os vizinhos diziam que ia ser doutora. E foi. E eu aplaudi quando ela colou o grau. Usei minha aposentadoria para pagar o último semestre, enquanto Marcelo ainda estagiava. Eles me abraçaram naquele dia. Tiramos foto. A legenda dizia: família é tudo. Hoje, aquela mesma família fingia que eu era parte da mobília. Velha, imóvel, silenciosa. Vi quando trocaram meu colchão por um mais fino, sob a desculpa de que o quarto de hóspedes precisava de espaço. Notei quando minhas canecas desapareceram da cozinha. Até o rádio que ficava na janela do quarto sumiu. Aquele que usava para ouvir futebol quando não conseguia dormir. As fotos da minha falecida esposa que ficavam na estante, todas guardadas numa caixa em cima do armário, sob o pretexto de organização. Mas não era organização, era expulsão aos poucos. Um processo calculado para me tornar invisível sem jamais me tocar diretamente. O que Marcelo queria não era só espaço, era domínio. Ele nunca aceitou que a casa não era dele. E Paula, cega por conveniência, preferiu fingir que o nome no papel era detalhe. Quando o negócio deles fracassou, aquele restaurante moderninho que abriram com o dinheiro que pedi emprestado no banco, eu silenciei. Não cobrei. Não joguei na cara. Disse apenas: se aprenderam alguma coisa, já valeu. E aprendi ali, naquele silêncio, que meu erro não foi ter ajudado. Foi ter achado que ajuda comprava respeito. Naquela mesma noite ouvi uma frase que me confirmou tudo. Marcelo, andando pelo corredor, disse alto o suficiente para que eu escutasse: a gente devia ter tirado esse velho daqui quando teve chance. Agora ele vai afundar todo mundo. Foi como se uma porta se fechasse dentro de mim. Ali não havia mais dúvida, não havia mais laço, não havia mais espaço. Eles me viam como uma âncora, e não no sentido nobre de alguém que segura firme, mas como um peso inútil que impede a embarcação de ir adiante. Mal sabiam que era justamente essa âncora que impedia o naufrágio completo, e que, em breve, eles teriam que nadar sozinhos. Eu fui dormir sem tomar os 2 últimos comprimidos. A dor me acompanhou como um velho cachorro fiel, mas não reclamei, não gritei, não chamei ninguém, porque naquela altura, a dor era mais digna que os 2. Ela, ao menos, era sincera e me lembrava de algo importante. Eu ainda estava aqui, sentindo, pensando, preparando. E eles, ainda que não soubessem, estavam prestes a descobrir o que acontece quando se trata com desprezo alguém que construiu tudo o que eles pisam.
No dia seguinte, às 8h30 da manhã, a campainha tocaria, e o primeiro envelope branco bateria na porta com o som de justiça chegando devagar. A campainha tocou às 08h36 da manhã, pontual como um relógio de sentença. Paula ainda estava de pijama segurando uma caneca de café que ela não sabia que foi comprada por mim. Marcelo desceu as escadas de camiseta amassada, com o cabelo desgrenhado, e a expressão de quem não sabia se era segunda ou sexta-feira. Os dois foram até o portão com pressa, ainda desatentos, sem imaginar o que os aguardava do outro lado. Um homem de blazer cinza, pasta na mão e expressão neutra. O tipo de presença que a gente sente antes de entender. Ele não precisou levantar a voz, só estendeu os papéis. Disse algo como: intimação de desocupação, prazo de 48 horas, cláusula de copropriedade validada judicialmente. Eles congelaram. Eu não me levantei. Fiquei sentado no mesmo sofá onde recebi o rótulo de velho inútil dias antes. A almofada estava afundada no meu lado direito, o controle remoto quieto sobre o braço e o meu corpo ainda tenso da madrugada sem sono. A dor da cirurgia ainda estava presente, mas eu já sabia que não era ela que doía mais. Era a ferida que Paula e Marcelo cavaram com cada gesto, cada palavra, cada vez que me ignoraram à mesa. Mas o que doía também era o que me movia. E naquele momento, eu estava em movimento mesmo sem dar um passo. As vozes se ergueram no quintal. Marcelo gritou algo como: "Isso é um erro." Paula tentava convencer o entregador de que aquilo era injusto. Mas papel com carimbo e assinatura não houve súplicas. O homem foi firme. Disse que as instruções estavam claras e que qualquer contestação teria que ser feita por via judicial. Eles não sabiam ainda, mas estavam lutando contra uma força que vinha sendo preparada em silêncio. E essa força começou nas 2 ligações que eu fiz no dia anterior. A primeira foi para o banco. Meu gerente, Bruno, um rapaz que sempre me tratou com respeito, atendeu com voz solene. Reconheceu meu número. Quando expliquei que queria congelar todas as subcontas, inclusive a que Paula usava para pagar as despesas da casa, ele perguntou apenas uma vez: "Tem certeza, Sr. Augusto?" E eu respondi: "Tenho." Em menos de 1 hora, nenhum cartão vinculado ao meu nome funcionava mais. Nenhum acesso digital. Nenhuma transferência pendente. O que antes era livre, porque confiei, porque achei que ajudar era amor, agora estava bloqueado. E se alguém tentasse mexer sem autorização, soaria o alarme interno. Literalmente. A segunda ligação foi para o Dr. Sérgio, meu advogado há mais de 3 décadas. Um homem meticuloso, que conheceu minha esposa ainda em vida, que viu Paula crescer e já tinha ouvido, mais de uma vez, minhas preocupações com o rumo que a filha tomava. "Quero aplicar a cláusula de desocupação", eu disse. Houve um silêncio do outro lado. Ele entendeu o peso daquilo. "Vai ter consequências", ele avisou. "Estou ciente", respondi. A documentação já estava pronta há meses, em um dossiê que mantínhamos atualizado desde que a casa foi transferida legalmente para meu nome em definitivo, com usufruto vitalício. Um acordo feito quando Paula e Marcelo decidiram se mudar, só por um tempo, depois que o restaurante deles faliu. Um acordo verbal que nunca levei aos tribunais, porque achei que carinho ainda valia alguma coisa. Erro meu. A cláusula dava a eles 30 dias de uso enquanto eu estivesse ausente por motivo de saúde. Após esse prazo, caso eu decidisse voltar, eles deveriam sair em até 2 dias úteis, sem necessidade de motivação ou aviso prévio. Era uma cláusula incomum, que poucos advogados usam, mas o Dr. Sérgio achou prudente incluí-la na época. Eu assinei, e eles também, sem ler. Ou fingiram que leram. "Posso mandar hoje mesmo", disse Sérgio ao fim da conversa. "Mande", respondi. A primeira notificação foi apenas a ponta do iceberg. O banco já havia reportado movimentações suspeitas, e o jurídico interno começaria a investigar a tentativa de saque dos fundos, agora bloqueados, como tentativa de fraude. Marcelo, desesperado, havia tentado tirar 3.000 reais da conta conjunta usando o aplicativo. Paula tentou fazer uma TED para pagar o cartão de crédito. Tudo recusado. E quando ligaram para a central de atendimento, foram informados de que todas as movimentações estavam sendo registradas por ordem do titular principal. Eu. Naquela manhã, eles me olharam como se eu fosse um estranho. Marcelo entrou na sala com olhos arregalados.
Jogou os papéis da intimação no chão e gritou: "O que você fez, seu louco?" Paula, pálida, segurava o celular como se esperasse que alguém dissesse que era uma pegadinha. Eu não disse nada. Apenas olhei para o relógio da parede. O mesmo que instalei com minhas mãos quando construímos a casa. 08:42. A contagem regressiva havia começado. Eles não entenderam naquele momento, mas as 2 ligações foram só o início. O início do fim da ilusão deles de que eu era apenas um peso. O velho que servia para pagar, mas não para decidir. O homem que ajudava, mas não pensava. O pai que sacrificava, mas não tinha voz. Eles estavam prestes a conhecer a minha voz, não em grito, em papel timbrado, em notificações judiciais, em contas que voltaram a me pertencer. E no silêncio da sala, onde até o relógio parecia marcar o compasso do que viria, ficou claro que aquele velho inútil, como Marcelo dissera, tinha acabado de se tornar o fantasma mais perigoso que já assombrou os planos deles. A verdade é que eles assinaram sem ler. Foi há 2 anos, talvez 2 anos e meio. Marcelo havia acabado de encerrar o projeto gastronômico, como ele chamava o restaurante vegano de esquina que faliu antes mesmo do 2º mês de aluguel. Paula ligou às pressas, no tom meigo que só usava quando precisava de algo. Disse que era temporário, que estavam apenas buscando estabilidade, que o aluguel em São Paulo era cruel. Pai, só alguns meses, até a gente se reerguer. Eu não hesitei. Dei a resposta que pais da minha geração aprenderam a dar. Claro, filha, a casa é sua. E por fora era, mas por dentro ela sempre foi minha. Naquela época, o Dr. Sérgio já havia me aconselhado a formalizar tudo. Não é por mal, Augusto, ele disse. Mas papel é papel, e quando a memória falha, é ele que protege. Redigimos juntos um termo simples, direto, sem malícia. Paula e Marcelo podiam viver na casa enquanto eu estivesse ausente por motivo de saúde ou viagem. Mas o direito era temporário e revogável, e eu mantinha o controle pleno da propriedade. A cláusula final era a mais importante. Em caso de minha recuperação ou desejo de retorno, o casal teria o prazo de 48 horas para desocupar o imóvel, sem ônus ou necessidade de justificativa. Paula assinou com um sorriso automático, enquanto balançava a chave do portão nas mãos. Marcelo assinou resmungando, fingindo que era bobagem de advogado velho. Eles nunca leram, nem perguntaram, porque no fundo achavam que nunca precisariam se preocupar. O velho iria morrer antes. Durante os meses seguintes, a casa foi sendo modificada. Primeiro vieram os quadros novos, depois a troca das cortinas, a retirada dos meus livros da estante, que foram embalados e jogados na parte mais alta do armário como se fossem relíquias ultrapassadas. O quarto de casal virou o deles. O meu virou o quarto do pai, sempre abafado, com a luz queimada, a tomada solta. Não me importei. A dor no joelho começou a voltar, e eu fingi que era só a idade. Até que precisei da cirurgia. E foi ali que tudo se revelou. A mesa de jantar, que já foi lugar de conversa, virou território de guerra fria. Marcelo chegava tarde, deixava caixas da empresa espalhadas pela sala, atendia ligações em viva voz falando de clientes idiotas e metas frustradas. Paula se irritava por qualquer coisa, um prato mal colocado, um som baixo de rádio, a água pingando do filtro. Comecei a ouvir o termo custo invisível saindo da boca dela, como se minha existência fosse uma linha de despesa indesejada no orçamento da casa. Eles esqueceram de algo fundamental. Eu sou do tempo do papel, do tempo em que tudo se registra, da era em que homem de palavra também tinha gaveta com documento. E foi lá, naquela gaveta, entre os exames antigos da minha falecida esposa e uma pasta com a primeira planta da casa, que reencontrei o termo assinado, o original, com a assinatura deles, em caneta azul, com data, reconhecimento de firma e tudo o que a justiça adora. Eu sorri, porque naquele papel estava minha resposta. Eles pensaram que o mundo se faz apenas de acessos, senha de aplicativo, link de banco, rede social. Mas esqueceram que ainda há lugares onde o silêncio tem peso, onde um envelope com carimbo fala mais alto que qualquer grito de indignação. E naquele papel estava a prova de que eu nunca fui hóspede, que eu sempre fui o dono,
Quando entreguei a cópia ao doutor Sérgio por e-mail, ele não precisou dizer nada. A intimação já estava em andamento, e quando ela chegou, eu já sabia qual seria a reação. Marcelo explodiu. Isso não vale nada. Você não pode fazer isso. Paula chorou, mas era um choro sem lágrima. Era o choro da derrota se aproximando, da descoberta de que o palco onde se achavam donos era, na verdade, apenas emprestado. Eles subiram para o quarto e trancaram a porta. A casa ficou em silêncio por um tempo. Um silêncio que não era de paz. Era de medo. O mesmo medo que eu já havia sentido quando vi minha saúde fraquejar. Mas que, ao contrário deles, eu nunca deixei virar veneno. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo os passos nervosos sobre o piso laminado. O som das malas sendo arrastadas, da porta do guarda-roupa sendo aberta com força. E tudo o que eu pensei foi: não assinaram por amor, não assinaram por respeito, assinaram por desatenção. E agora a desatenção estava cobrando a conta. Eles achavam que podiam me apagar lentamente. Me apagar do Wi-Fi, me apagar da cozinha, me apagar das contas bancárias, das decisões, da rotina. Mas esqueceram de olhar para onde mais importava, a linha final do documento que eles mesmos assinaram. Eu tinha o tempo, eu tinha o papel, e agora eu tinha o silêncio deles. A casa amanheceu muda. Não havia barulho de panela, nem som de celular no viva-voz, nem mesmo as discussões pequenas que Marcelo e Paula cultivavam como rotina. Só o farfalhar do vento na cortina da cozinha e o estalo tímido do encanamento antigo. Era o silêncio antes da primeira queda. E eu sabia que ela estava por vir, porque a ação já havia sido tomada. O banco congelara as contas, o documento fora entregue, e agora era só aguardar os sinais. O primeiro veio antes do meio-dia, na forma de uma voz aflita subindo as escadas. "Marcelo, o cartão não passou", gritou Paula da sala, a sacola de compras ainda no chão. Ele veio apressado, com a testa franzida e o tom de quem nunca espera consequências. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco, murmurou alguns palavrões e digitou a senha 2 vezes antes de bufar com força. "Está tudo travado", ele disse, como se fosse um problema técnico. "Isso deve ser erro do banco. Alguma falha no sistema." Eu continuei no sofá, com o cobertor sobre as pernas e um livro aberto no colo. Não lia há minutos. Estava ouvindo. Sempre fui bom nisso. Ouvir, observar, perceber antes de reagir. Enquanto ele tentava, em vão, contato com o gerente, eu fixava os olhos na parede à minha frente, onde um porta-retrato empoeirado mostrava uma foto minha com Paula criança, sentada nos meus ombros. Naquela foto, ela ria de verdade. Hoje, só gritava. Os próximos minutos foram de caos disfarçado de urgência. Marcelo caminhava de um lado para o outro, o celular colado ao ouvido, deixando mensagens de voz no banco como se isso fosse acelerar o tempo. Paula revirava os recibos, checava o extrato antigo impresso que guardava na bolsa. O saldo ainda constava, mas o acesso havia sido bloqueado. Sem autorização do titular, ou seja, de mim, não havia saque, não havia transferência, não havia sequer pagamento de boletos. Ele fez isso. Foi ele. A voz dela finalmente encontrou o nome que não queriam pronunciar. Marcelo não respondeu. Só olhou para mim com os olhos que não sabiam se queriam fúria ou súplica. Mas ainda havia arrogância em sua expressão. Como se tudo pudesse ser revertido com uma ligação, uma ameaça, uma conversa alta. Não era. Eles decidiram sair. Marcelo pegou a chave do carro com a mão trêmula e Paula pegou a bolsa como se fosse enfrentar um tribunal. Não disseram nada para mim. Nenhum "até logo", nenhum "voltamos já". Apenas passaram por mim como se eu fosse ar, como se a presença do homem que lhes deu teto, comida, apoio, segurança e silêncio agora fosse um incômodo demais para se olhar nos olhos. O som do carro arrancando ecoou pela garagem como um estrondo pequeno, mas denso. E por um instante, a casa ficou em paz. Pela primeira vez em meses, o relógio da sala parecia respirar com tranquilidade. Olhei para o livro ainda aberto no colo. Fechei com cuidado. E respirei fundo. Eles voltaram pouco mais de 1 hora depois. Marcelo entrou primeiro, batendo a porta com mais força do que o necessário. Paula veio logo atrás, visivelmente abalada. A sacola de supermercado que traziam não era a que costumavam usar.
plástica, sem logomarca. Com poucos itens, um pacote de pão, uma garrafa de refrigerante barata, 2 bandejas de carne moída com desconto. Era o tipo de compra que nunca faziam. O tipo de compra de quem não teve como pagar o resto. Eles disseram que só o titular pode autorizar qualquer liberação. Paula começou a falar, mas a voz já vinha tremida. E que houve um pedido formal de bloqueio total, que a conta está sob verificação jurídica. Ela não me olhou. Falava para o ar, para o vazio, para qualquer coisa que não fosse encarar o pai que ela havia chamado de peso. Marcelo chutou o tapete da entrada com raiva e jogou as chaves sobre a mesa. Fez um gesto como se fosse abrir a boca, mas desistiu. Sentou no sofá do outro lado da sala. Colocou as mãos no rosto e ficou ali, imóvel, por um bom tempo. Eu não disse nada. Não por desprezo, mas porque aprendi que, às vezes, o silêncio ensina mais do que qualquer sermão. Naquela noite, o jantar foi feito às pressas. Paula cortou batatas com movimentos curtos, secos, como se cortasse a própria frustração. Marcelo não ajudou. Ficou no canto da sala, tentando contato com um advogado, o mesmo que os atendeu no processo do restaurante e que havia sumido depois de não ser pago. Comeram em silêncio. Eu recusei o prato. Disse que não estava com fome. Na verdade, eu estava em paz. Não pela vingança, mas porque, pela primeira vez, eles estavam sentindo na pele o que é não ter voz. O que é não ser ouvido. O que é precisar de algo simples, como um remédio ou um gesto de respeito, e receber indiferença em troca. Na manhã seguinte, outro envelope chegou. Era maior, com timbre do escritório do Dr. Sérgio. Continha a cópia da cláusula assinada e uma carta formal avisando: vocês têm até o meio-dia do dia seguinte para deixar o imóvel, sem discussão, sem renegociação, sem desculpas. Eles receberam, leram, ficaram parados diante da porta, com o papel nas mãos, como se finalmente tivessem entendido. Mas aquilo era só o segundo aviso. E o terceiro viria com o peso do mundo que eles tentaram me negar. O envelope era branco, simples, discreto, mas sua presença na porta teve o mesmo efeito de uma bomba colocada com precisão cirúrgica. Paula foi quem abriu a porta naquela manhã, ainda com o cabelo preso de qualquer jeito e a expressão cansada de quem não dormiu direito. Talvez não só por causa do prazo, mas pelo medo do que ainda viria. Quando ela viu o nome do remetente, escritório Dr. Sérgio Vasconcelos, ficou parada. Não abriu de imediato. Ficou alguns segundos apenas encarando o papel, como se dentro dele houvesse um veneno que precisava ser neutralizado antes de tocar. Mas abriu. Leu. E a primeira coisa que disse foi: acabou. A voz dela não veio com raiva. Veio com aceitação. Com o peso de quem finalmente entende que o jogo virou e não há mais como fingir. Marcelo desceu logo depois. Ela entregou o envelope com a mesma lentidão com que se entregam más notícias em velórios. Ele leu em silêncio. Apertou os lábios, como se ainda tentasse resistir. Mas dessa vez não havia gritos, não havia dedo apontado, não havia teatrinho de homem ofendido. Só o silêncio desconfortável de quem sabe que perdeu. Eu estava sentado à mesa da cozinha, tomando café em uma xícara antiga, uma das poucas que sobraram das minhas coisas. Eles não me ofereceram nada naquela manhã, e eu também não falei. Só os observei, como se estivesse assistindo à peça final de um espetáculo que eles mesmos encenaram. A carta era clara: prazo de 48 horas para desocupação voluntária do imóvel. O não cumprimento implicaria ação judicial com pedido de força policial para reintegração imediata. A cláusula da escritura estava anexa, com destaque para a assinatura de ambos, Paula e Marcelo. O carimbo do cartório, a data, tudo perfeitamente legal. Tudo que eles ignoraram. O relógio na parede marcava 09h12 da manhã. O prazo vencia no dia seguinte, à mesma hora. Um prazo que até aquele momento eles jamais imaginaram que um dia precisariam respeitar. Para eles, a casa era conquista, conforto, lar. Para mim, sempre foi responsabilidade, esforço e, acima de tudo, legado. E agora esse legado seria limpo, lavado da ingratidão que eles espalharam pelos cômodos. O resto do dia foi uma coreografia silenciosa de tensão. Paula passou horas no celular. Falava com amigas, com colegas da empresa,
com uma prima que tinha um apartamento pequeno em Mauá. Marcelo saiu para procurar um corretor. Queria saber se era possível vender a parte dele, como se isso ainda fizesse sentido. Voltou 2 horas depois, calado. Sentou no sofá e ficou com a cabeça baixa, como quem recebe uma sentença final. Ele sabia. Ninguém compraria uma parte que não existia. Eu passei aquele dia organizando minhas coisas. Voltei ao meu quarto. Sim, meu quarto. E comecei a reabrir caixas que haviam sido empilhadas no fundo do armário. Retirei os livros que guardaram sem me avisar. Encontrei as fotos da minha esposa, os papéis do carro, alguns recortes de jornal antigos com matérias que eu mesmo escrevi nos anos 80. Coisas que eles chamavam de tralha de velho e que agora voltavam ao lugar de onde nunca deveriam ter saído. No fim da tarde, ouvi passos no corredor e a voz de Paula do lado de fora da porta. Pai, disse com hesitação. Eu esperei. Você não vai mesmo conversar com a gente? Levantei da cadeira com calma. Abri a porta com cuidado. Olhei nos olhos dela e respondi. Vocês conversaram quando me chamaram de peso? Quando deixaram de comprar meu remédio? Quando riram de mim nas costas? Ela não respondeu. Baixou os olhos. Marcelo apareceu atrás dela com as mãos no bolso. Isso tudo é exagero. A gente só queria espaço. Disse ele como se aquilo fosse justificativa. E agora terão. Eu respondi. 48 horas de espaço para esvaziar tudo. Fechei a porta. Voltei para o quarto. Sentei na cama e respirei fundo. Naquela noite, eles começaram a empacotar, em silêncio, com pressa. Ouvi o som de gavetas abrindo, armários sendo esvaziados, malas sendo arrastadas. Cada som era um capítulo encerrado. Cada movimento, uma memória desfeita. Eles juntavam tudo às pressas, mas não havia como empacotar o que perderam: confiança, afeto, dignidade. E o mais irônico, estavam fazendo tudo dentro do prazo. Porque quando a autoridade vem de alguém que eles chamaram de inútil, a obediência vem por medo, não por respeito. O tempo corria, e a casa, pouco a pouco, voltava a me pertencer. Naquela noite, o silêncio era espesso. Um silêncio que não trazia paz, mas sim vigilância. O tipo de silêncio que antecede um último recurso, uma última cartada. Eles sabiam que estavam sendo expulsos não por violência, mas por algo pior, por direito, e isso os corroía. Durante o dia, agiram com contenção. Tentaram dar ares de normalidade ao processo, como se estivessem se mudando por decisão própria, como se tudo fosse parte de um plano maior, de um recomeço qualquer. Mas quando a noite caiu, e a luz da sala foi substituída pelo farol amarelado da rua, veio a parte previsível, a tentativa de reverter o destino com apelos tardios. Começou com uma xícara de chá. Paula bateu a porta do meu quarto com ela nas mãos, dizendo que esquentou demais e que achou que eu podia gostar. Tinha hortelã, que eu nunca tomei. A primeira tentativa de aproximação sempre vem disfarçada de gesto. A segunda, de memória. Lembra quando a gente morava em São Vicente? Ela começou puxando uma lembrança aleatória. Aquela vez que choveu tanto que alagou a cozinha? Você pôs os pés na água para consertar o disjuntor. Eu tinha certeza que ia tomar choque. Fiquei em silêncio. Não reagi. Nem sorri. Eu lembro de você sempre resolvendo tudo, pai. Ela completou com a voz baixa. Sempre tão forte. Ela queria reavivar uma imagem que ela mesma havia queimado dias antes. Queria me lembrar de mim mesmo para que eu esquecesse dela. E do marido. E da palavra inútil que saiu da boca dele sem o menor peso. Mais tarde, ouvi Marcelo no telefone. Voz baixa, calculada, como quem monta uma nova versão da verdade para vender a algum parente ou conhecido. Ele está confuso. Não devia estar assinando essas coisas. É perigoso. Alguém devia intervir. Era óbvio, tentaria me pintar como senil, como frágil, como um homem perdido. O mesmo homem que assinou o contrato, que sustentou a casa, que pagou a cirurgia com dinheiro próprio. Agora era conveniente dizer que eu não sabia mais o que fazia. Eles estavam jogando as últimas fichas. E todas sujas. Por volta das 10 da noite, Paula bateu novamente à porta. Desta vez com os olhos mais marejados do que antes. Mas era um choro que não molha, só atua. Pai, a gente não sabe para onde ir. Os lugares que vimos estão caros, pequenos. O Marcelo perdeu o contato com o corretor. E a Julinha? Julinha?
Perguntei pela primeira vez. Ela hesitou. É que... Bom, talvez eu esteja grávida. Era o cheque, a jogada mais velha do livro. A gravidez como argumento de misericórdia. Como se uma possível criança no futuro fosse apagar o desprezo do presente. Como se uma vida nova justificasse a tentativa de arrancar a minha. Fiquei em silêncio por mais tempo do que ela esperava. Então respondi: torço para que você a eduque com mais respeito do que demonstrou por mim. Ela desabou em lágrimas. Virou as costas e saiu, deixando a porta semi-aberta. Não fechei. Esperei Marcelo entrar no quarto também. Esperei os sussurros, as tentativas de reescrever o que sabiam que estava selado. Às 3 da manhã, a casa ainda estava acesa. A luz da cozinha piscava de vez em quando, como se também resistisse à partida deles. Ouvi passos no corredor. Marcelo estava em pé no vão da porta da sala, olhando para mim no escuro. Você vai se arrepender disso, ele disse. Não respondi. Só encarei de volta. Ela é sua filha. E eu sou família, querendo ou não. Levantei a cabeça devagar. O cobertor no colo, o jornal dobrado ao lado e o rosto calmo. Família é quem cuida quando ninguém está olhando, não quem grita quando não tem o que tirar. Ele não disse mais nada. Voltou para o quarto. E essa foi a última frase que trocamos. A noite terminou em silêncio. Mas não era mais o silêncio da espera. Era o silêncio da conclusão. De quem entendeu que nenhuma lembrança inventada, nenhum chá, nenhuma gravidez falsa e nenhuma ameaça emocional teria mais efeito. O relógio marcava 05:41 quando fechei os olhos. Dormi com o coração leve. Porque pela primeira vez não importava se estavam chorando, suplicando ou tramando. A decisão já estava tomada, e o prazo estava acabando. O sol nasceu devagar naquele dia, como se soubesse da cena que presenciaria. Havia uma luz diferente na sala, uma tonalidade dourada e fria ao mesmo tempo, como aquela que entra pelas frestas das cortinas antes de uma mudança definitiva. Eram 06:17 quando abri os olhos. Não precisei de despertador. A mente acordou antes do corpo, como quem espera por um momento há tempo demais. Sentei na beira do sofá com calma. Respirei fundo. Tomei um gole de água do copo que deixei na mesinha. E esperei. Eles ainda estavam trancados no quarto, embalando o que ainda dava tempo. Caixas mal montadas, malas abertas com roupas amassadas, sons de fita adesiva sendo puxada com pressa. O caos da despedida indesejada. Não trocamos palavras. Já não havia mais o que ser dito. O relógio da cozinha marcava 08:02 quando ouvi o primeiro barulho de móvel sendo arrastado. Na garagem, o carro deles já estava virado para a rua. Marcelo descia e subia com bolsas, cabos, uma impressora antiga, sapatos. Paula arrastava uma mala com dificuldade. A mesma mala que eu comprei para ela quando passou no vestibular. A mesma que levou para a lua de mel em Fortaleza, paga com milhas acumuladas nos meus cartões. Dessa vez, ela a carregava como quem se despede da própria arrogância. Às 08:55, o portão já estava aberto. Alguns vizinhos começaram a se aproximar das janelas. Não houve alarde. Não houve polícia, nem gritaria. Mas bastava olhar para entender que não era uma mudança comum. O ar da rua carregava mais do que vento. Levava julgamento e vergonha. Dona Lourdes, da casa ao lado, regava as plantas com olhar demorado. Seu Alfredo, da esquina, fingia ajeitar o carro enquanto observava. Até a moça nova que se mudou com o marido 2 meses antes apareceu com o cachorro no colo, parada diante da calçada como quem assiste a um acidente em câmera lenta. Marcelo tropeçou com uma caixa de papelão que abriu no chão, espalhando papéis e cabos por toda a calçada. Ninguém ajudou. Nem mesmo Paula. Ela apenas virou o rosto. E por um segundo viu o reflexo do que restava nela. O peso da escolha, não do castigo. Quando faltavam 10 minutos para o fim do prazo, eles entraram uma última vez. Marcelo veio até a sala. Olhou para mim de pé. Eu sentado como sempre estive. Tentou erguer a voz, mas engasgou com a própria raiva. Apontou o dedo e o abaixou antes que saísse qualquer frase. Paula apareceu logo depois. Parou na porta. A pele pálida, os olhos vermelhos mais secos. Ela caminhou até a parede onde ainda havia uma foto antiga da nossa família e a tocou por um segundo. Depois se virou para mim. Eu sei que errei.
Mas você também está sendo cruel. Cruel. A palavra me acertou como uma flecha sem ponta. Não cortou, mas pressionou. Cruel. Eu disse com calma. Foi deixar seu pai sozinho numa casa onde tudo foi dele. Cruel foi esquecer que quem cuidou de você por décadas merecia mais do que migalhas de atenção. Cruel foi ouvir o marido te chamar de velho inútil e concordar em silêncio. Ela ficou imóvel. Então virou-se e foi embora. Às 0902 o carro saiu, sem aceno, sem buzina, sem volta. O portão se fechou. E a rua, por um breve instante, ficou em paz. Voltei para dentro com o mesmo ritmo que usava para andar na beira da praia com minha esposa, quando ela ainda estava viva. Passo por passo, sem pressa, sentindo o chão. Sentei no sofá. Olhei para a casa ao redor. Estava vazia. Mas não era solidão. Era espaço. Meu espaço. Peguei a pasta com os documentos. Verifiquei tudo. Ainda restava o processo de retirada oficial do nome deles do cadastro do IPTU. Uma formalidade. Mas era necessário. O telefone tocou às 0924. Era o Dr. Sérgio. Eles saíram? Perguntou. Sim, sem resistência, sem confusão. Então finalizei o que precisava. O imóvel agora está totalmente em seu nome, inclusive na matrícula atualizada. Quer que eu envie a versão digitalizada? Não, respondi. Quero o papel. Vai querer o que no envelope? Pensei por um instante. Só meu nome, em letras grandes. E desliguei. Às 10h11, abri todas as janelas da casa. O vento entrou com força, como se quisesse varrer os últimos rastros deles. Deixei que entrasse, que tomasse conta, que limpasse os cantos que o silêncio sozinho não alcançava. Na calçada, vi Dona Lourdes acenando devagar. Acenei de volta. Nenhum sorriso. Só respeito. E aquilo foi suficiente. Voltei para dentro. Fiz um café forte. Coloquei uma música antiga para tocar, aquelas que minha esposa gostava. E finalmente me sentei na cadeira de balanço da varanda. Não venci. Apenas recuperei o que era meu. O silêncio que restou após a partida deles era diferente de todos os outros que habitaram essa casa. Não era o silêncio gelado de quem ignora, nem o pesado de quem despreza. Era um silêncio limpo, inteiro, meu. Pela primeira vez em meses, talvez anos, a casa respirava em ritmo com meu peito. Cada parede, cada móvel, cada degrau voltava a lembrar que aquele lugar nasceu das minhas mãos, dos meus boletos pagos, do meu suor que nunca fez alarde. E agora, ele era meu de novo. Não por concessão, mas por reconquista. Passei a manhã andando devagar pelos cômodos, sem pressa. Ainda sentia o corpo dolorido, as cicatrizes da cirurgia ardendo ao menor esforço. Mas havia algo dentro de mim que doía mais. A lembrança viva de ter sido tratado como se eu fosse um fardo. De ter me tornado invisível no lugar que ajudei a construir. Agora, enquanto caminhava, era como se cada centímetro da casa me sussurrasse de volta. Você voltou. Entrei no antigo quarto de hóspedes, aquele onde me colocaram como se eu fosse um passageiro, um intruso temporário. A cama seguia arrumada do jeito que eu deixei. Mas os armários estavam vazios, as gavetas, secas como ossos esquecidos. Paula e Marcelo levaram tudo o que era deles, e também algumas coisas que não eram. Meu rádio antigo desapareceu. Um relógio de bolso que ganhei do meu pai também sumiu. Mas eu não me irritei. Porque o que eles deixaram para trás era mais valioso. A certeza de quem eu era. E de quem eles mostraram ser. Na cozinha, recoloquei minha cafeteira no balcão. A antiga de alumínio, que Paula achava cafona e escondia quando vinha visita. Fiz o café do meu jeito. Forte, sem açúcar. Enquanto a água fervia, abri as janelas e deixei o vento entrar, como se estivesse abrindo a casa para mim mesmo. A cortina dançou com leveza, e eu me sentei à mesa pela primeira vez sem precisar pedir espaço. A xícara nas mãos, a cadeira que não era mais emprestada, um velho dono do seu silêncio, do seu cheiro de café, da sua própria mesa. Durante a tarde, comecei a reorganizar a sala. Recoloquei os livros que estavam encaixotados. Pendurei o quadro antigo da minha esposa que Marcelo achava triste demais. E limpei os vidros das janelas com um pano úmido. Cada gesto era uma cerimônia íntima de reocupação. Não era sobre vingança, era sobre cura.
como se eu estivesse reconstruindo algo dentro de mim ao mesmo tempo em que arrumava a casa por fora. No fim do dia, abri o armário do corredor e retirei a velha caixa de recordações. Dentro, encontrei os cartões de aniversário da Paula quando criança. Um deles dizia: "Papai, quando eu crescer, quero ser igual a você." Li essa frase como quem lê uma carta de alguém que já morreu. E talvez tenha morrido mesmo, não fisicamente, mas a filha que me escreveu aquilo já não existia. A que ficou era outra. Uma que escolheu me deixar no sofá, com dor, sem remédio, e ainda assim achou que merecia minha casa, meu dinheiro, meu silêncio. Fechei a caixa com cuidado. Guardei de volta. Não por rancor, mas porque precisava encerrar aquele capítulo. À noite recebi uma mensagem de texto. Número conhecido. Paula. Pai, a gente não tem para onde ir. Não tem ninguém. Me desculpa, mas você podia ao menos conversar. Li apenas uma vez. Não respondi. A resposta já havia sido dada com o som das rodas da mala cruzando o portão. No dia seguinte fui à padaria. Fazia semanas que não pisava fora do portão. O padeiro, seu Ernesto, me reconheceu e sorriu. Sumido, hein, seu Augusto? Estava resolvendo umas coisas. Agora tô de volta. Comprei 2 pães, uma fatia de queijo e uma manteiga que não precisava dividir com ninguém. Voltei caminhando devagar, a bengala fazendo o som que parecia batucar o ritmo do meu renascimento. Na porta de casa parei por um instante e respirei fundo. Dentro, a luz da manhã se espalhava pela sala, tocando meus livros, meu rádio, minha xícara. O som do silêncio era reconfortante. E naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, percebi. Não sentia falta de ninguém. Eles saíram da minha casa, e com eles saiu o peso de ter que provar algo, de engolir palavras, de suportar a indiferença. Agora havia espaço. Espaço para respirar. Espaço para existir. Espaço para ser dono de mim, sem pedir licença. Os dias seguintes passaram como folhas levadas por um vento calmo, sem atropelo, sem urgência. A casa, agora ocupada apenas por mim, respirava junto comigo. Cada passo que eu dava pelos cômodos era uma forma de reaprender a caminhar com dignidade. A ferida da cirurgia ainda exigia cuidado, e sim, mas já não era a mais profunda. O que sangrava antes era o desprezo, a humilhação, o riso abafado atrás da porta quando eu pedia ajuda para levantar. E agora, com eles fora dali, o corpo finalmente encontrava tempo para curar o que a alma já tinha começado a resolver. Na terça-feira, um envelope chegou. Desta vez, não era judicial. Era simples, sem remetente. Dentro, uma folha de caderno dobrada, escrita à mão. Reconheci o traço de Paula antes mesmo de ler. Pai, não estamos bem. O aluguel que tentamos assinar foi recusado. Nosso nome está com restrição. Marcelo está procurando emprego, eu também. Não foi nossa intenção te magoar. A gente estava cansado, estressado. Você podia ajudar só mais uma vez. Por favor. Li em silêncio. Dobrei o papel com cuidado. Coloquei de volta no envelope. Não porque ia responder, mas porque certas mensagens precisam ser guardadas não pela saudade, mas como prova de quem alguém realmente foi. Mais tarde, meu advogado me ligou para confirmar o que eu já suspeitava. Marcelo havia tentado mover um processo questionando a validade da cláusula de desocupação. Tentativa pífia, segundo Sérgio. Sem base, sem argumento, sem chance. E ainda acrescentou: ele está com o nome negativado em 3 instituições. A última tentativa de saque foi bloqueada com alerta de tentativa indevida. Eu agradeci pela atualização, mas não pedi detalhes. Não me interessava mais acompanhar o desmoronamento deles, porque minha vingança já estava completa, e ela não era feita de vingança. Era feita de ausência. Nos dias que seguiram, recebi 2 ligações de números privados. Não atendi. Depois uma mensagem por e-mail, desta vez de Marcelo. Seu orgulho destruiu sua família. Espero que saiba disso. Não respondi, mas sorri, porque orgulho, de fato, foi o que me manteve em pé quando fui chamado de velho inútil. E agora, era esse mesmo orgulho que me fazia dizer não. Com silêncio, com distância, com firmeza. Na sexta-feira fui até a casa lotérica. Paguei o IPTU da casa com o próprio cartão, o mesmo que eles acharam que jamais voltaria à minha mão. De lá, fui até uma pequena loja de ferragens e comprei uma nova placa para o portão. Uma simples, branca, de metal esmaltado, onde mandei escrever:
Aqui mora Augusto Almeida, pai, viúvo, excluído e muito bem resolvido. Instalei com minhas próprias mãos. Firme. Parafusada no concreto que eu mesmo havia assentado, muitos anos atrás. Não era para provocação. Era para mim. Para que eu nunca mais esquecesse quem sou. E para que, se um dia eles voltassem por aquela rua, soubessem exatamente quem está ali. Não um velho frágil, não um coitado, não um depósito de favores, mas um homem inteiro. Na semana seguinte, recebi uma carta do cartório confirmando que o nome deles foi oficialmente retirado de todos os documentos da casa. Eles não existiam mais ali, nem em papel, nem em parede, nem em lembrança boa. O que ficou foi o eco do que disseram. A frase que me seguiria pelo resto da vida. Não como ferida, mas como brasão. Nós não somos seus enfermeiros, velho inútil. A frase que motivou cada passo, cada telefonema, cada assinatura, cada decisão. A frase que, sem saber, me devolveu a mim mesmo. Fui até a varanda. O sol batia nos azulejos com calma. Peguei o livro que havia começado antes da cirurgia. Sentei na cadeira que antes não tinha espaço para mim. Abri na última página lida. E antes de começar a leitura, sussurrei. Sem raiva, sem dor, sem pressa. Nunca mais me chamem de velho inútil. E comecei a ler.